Muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime. Fala Prime, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de podcast. Hoje, eu e Dani. Fala, Dani. Oi, Primes. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Muito bem. Estamos hoje, apenas eu e Dani. Vocês estão ficando mal acostumados. Já esperava um terceiro que eu sei, né? Mas hoje a gente quis exclusividade. Hoje a gente não queria dividir microfone com ninguém, entendeu? Mas vamos lá. Acho que vocês já leram assim o título do podcast. É um tema, não é polêmico como o anterior, mas é curioso, né? Porque muito se fala sobre isso, né? Muitas culturas descrevem esse momento que a gente está vivendo de maneiras diferentes, né? Mas a gente aqui gostaria muito de poder compartilhar a nossa visão sobre a quinta dimensão, né? A gente tem visto diversos movimentos aqui no Brasil, principalmente, né? Que já são grandes indícios dessa transição para a quinta dimensão. A Dani, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela, mas eu queria trazer alguns pontos, Dani, já para dar talvez o tom da nossa conversa sobre o que a gente tem visto, né? Diversas catástrofes estão rolando. Tem a mais recente agora a de Petrópolis. Antes da de Petrópolis foi a da Bahia, todas por desastres naturais, né? A gente tem visto uma comoção social muito maior, né, com relação a coisas que eram aceitas antigamente. Eu vou usar um exemplo bem mundano, que é a expulsão da garota do Big Brother lá. Para quem não assiste, teve uma situação onde a moça foi super reativa e transpareceu uma agressão, e a internet caiu de pau em cima da administração do programa e acabou culminando na expulsão da garota. Mas não sei se vocês acompanham há muito tempo o Big Brother. A coisa de 6, 7 anos atrás, tinham discussões horrendas, né, entre homem e mulher, coisa de baixaria mesmo, que era super aceita, e o pessoal assistia e nunca se teve pressão, né, sobre a responsabilidade do que eles estavam exibindo. Então, tudo isso daí a gente já coloca no pacote da quinta dimensão, sem contar diversas outras coisas que estão acontecendo, que a gente vai falando durante o começo aqui. Mas, Dani, a impressão é que o meio está se dissolvendo. Então, não tem mais ninguém morno, né? Você só não está posicionado enquanto você não abre a boca. Porque se você decidir falar sobre o que você pensa por qualquer coisa, tá? Outra coisa interessantíssima também que eu lembrei agora. Teve um rapaz aqui de um podcast super famoso no Brasil, que é o Monark. Ele fez uma declaração nazista. E, cara, o YouTube ele saiu do programa, teve a internet inteira desabou em cima deles, né? Vários artistas pediram para tirar do ar. Então, não está sendo mais aceito ideias que, tipo, antigamente rolava. E não é antigamente, 50 anos. Não, tô falando de coisa de 5 anos atrás, sabe? Muito recente isso. Muito recente. E tudo isso daí é parte dessa, sabe, desse morno que está se dissolvendo. Ou as pessoas estão ficando quentes, ou elas estão ficando frias. Ou sabe, ou é esquerda ou é direita, ou é pró ou é contra. Então, Dani, vamos lá. Talvez começando um pouco, para quem nunca ouviu falar de quinta dimensão, se você puder explicar para a gente o que seria essa quinta dimensão, como que ela vem, e o que isso está impactando o nosso modo de viver aqui nessa terra. Fica à vontade o palco é todo seu, e eu também estou super curioso para aprender, porque eu estava comentando com ela aqui que eu vou só nos downloads aqui, a Dani que domina o assunto. Eu vou no download também.
Vamos lá, começando o que é realmente essa quinta dimensão, né? Já falei algumas vezes isso na rede social também, mas o que realmente está acontecendo na prática, né? Realmente de 5 anos para cá, a coisa está muito mais intensa, né? Quando a gente transitou para a quarta e para a quinta foi nos últimos 5 anos, né? Mas o que é isso, né? Quinta dimensão não é um lugar, né? Não é um local que a gente vai ser transferido. Quinta dimensão é uma frequência do qual você só atinge essa frequência através da sua consciência. Então, se a gente pode falar que o que está mudando nas pessoas é a consciência delas, né? A forma como elas enxergam as coisas. E aí o que acontece? A quinta dimensão ela tem uma frequência maior. Né? Nós nascemos na terceira dimensão, onde é uma dimensão muito dual, né? Onde o ego prevalece, onde existe muita competição, onde existe uma polaridade muito forte, né? Ou você está comigo ou você está contra mim. Então, isso que você está falando, Mal, o que está acontecendo é uma terceira dimensão sendo muito exacerbada agora, fruto dessa transição, né? Quando a gente começa a transitar para uma coisa mais sutil, o que está acontecendo com as pessoas é um sentimento de urgência, né? E essa sensação de eu preciso mudar, e esse eu preciso mudar para uma quinta dimensão, ele inclui você mudar a sua mentalidade, você se desconectar de todos os seus traumas de passado, né? Você pensar positivo, você se conectar ao seu propósito. Isso é a transição para uma quinta dimensão. Tanto que é um movimento que a gente tem visto, né? Graças a Deus isso é bom para nós, porque as pessoas estão mais sedentas por autoconhecimento, por espiritualidade. Isso é um movimento da quinta dimensão. Então as pessoas que resolveram, estão seguindo, né? É como se estivesse passando uma onda. Tem pessoas que surfam essa onda, putz, legal, cara, gostei dessa onda. Eu quero encontrar meu propósito, eu quero me livrar dos meus traumas, eu quero limpar minha mente e entrar nessa quinta dimensão, surfar essa onda e chegar ali, né, no arco-íris que está ali atrás, no final dessa onda. Eu quero fazer isso. Quando subiram ali em cima da prancha e estão indo, né? E estão indo e numa progressão muito rápida para as pessoas que fizeram isso. Já tem outras pessoas que a hora que a gente fala para você transitar, você vai precisar mudar, e a mesma pressão que nós que estamos nesse caminho, né? Eu acredito que todo mundo aqui está surfando essa onda, a gente sente essa pressão, eles também sentem essa pressão. Só que a partir do momento que isso vem muito no nosso inconsciente, porque a gente está sendo muito despertado isso durante o sono, né? Todo mundo está tendo esse chamado, olha, você precisa, todo mundo tem que transitar, só que para transitar você vai ter que limpar isso, você tem que perdoar, a quinta dimensão é puro amor, você tem que se libertar do seu ego. Tem gente que toma pavor disso. Eu não quero me libertar. Eu não quero. Tem gente que está num patamar de eu não sei nem que propósito que existe, que se existe realmente propósito. Isso faz com que a força de ir para se agarrar numa terceira dimensão fica muito maior. É como se elas pegassem a outra ponta do elástico e começassem a puxar. Então, a atração que existe para eu me manter, eu me agarrar, né? Tá ali passando a onda, mas eu não vou pegar essa onda. E aí o cara tá ali se afogando, mas desesperado para tentar sobreviver. E aí, a hora que você põe uma pessoa em desespero, né? Eu não quero ir. Quanto mais eu vejo gente indo, mais aquilo me incomoda, eu começo uma posição muito forte. Né, eu começo a ter que atacar, eu começo a ter que falar, olha, o meu mundo é melhor que o seu. Aí todas as características de terceira dimensão, eles começam a ficar mais latentes, que é o que você está falando, né? Uma agressividade maior, uma polaridade muito grande das pessoas, né? A gente está vendo isso na política, o Covid aconteceu isso, né? Todo mundo está se polarizando, né? Com assuntos diversos, né? Assuntos de doença, assuntos de ciência, assunto de política, assunto de sexualidade, assunto de espiritualidade, né? Pessoas com medo hoje em dia de falar sobre espiritualidade, né? Eu sigo um perfil de uma amiga, até que eu conheço ela mora aqui, é um perfil grande, ela mora aqui, ela tirou um sabático de 1 mês do perfil dela, porque é uma psicóloga, tá? Ela abriu mão teve que abrir mão do CRP dela para ela poder falar sobre espiritualidade. Olha que coisa absurda, né? O Brasil, ela mora aqui, mas ela tem um CRP. O Brasil falou: olha, se você vai falar sobre Jesus, sobre Deus na sua rede social, você vai abrir mão do seu certificado como psicóloga. Você não pode mais dizer que você é psicóloga.
ela resolveu, ela escolheu, falou, eu vou abrir mão, se é para isso, né? Se eu tenho que fazer isso, eu vou abrir mão, porque eu não tenho como desconectar mais uma coisa da outra. Então, é isso que as pessoas estão começando a perceber. Não dá mais para eu desconectar a psicologia da espiritualidade, a ciência da espiritualidade, eu não tenho mais como fazer essa desconexão. Só que a resistência, porque tanto que, né, ameaçaram ela foi uma pessoa que falou, ok, eu vou perder meu CRT, ela tirou um sabático agora de um mês, justamente porque ela está se preparando para só falar agora sobre espiritualidade, né? Ela segue mais um caminho messiânico de Jesus, enfim, se preparando para isso e sair um pouco de cena. Então você percebe as pessoas ao mesmo tempo, quem resolveu surfar essa onda está sofrendo uma pressão também. Né? A gente fala isso, né? A gente viu no curso, né? Pessoas que quando começa a chegar o momento de agora é o momento de eu pegar o meu propósito e ir à frente, porque a gente que está nessa onda, a gente também tem a nossa responsabilidade de levar pessoas com a gente, né? De repente parar um pouquinho a sua onda e pedir para alguém pular junto com você. Né? Então, nós que estamos aqui, né? Que eu acredito que todo mundo que trabalha com pessoas, com gente, está nesse movimento, né? E vai chegar um momento que você vai sentir uma pressão. Né, uma pressão de querer desistir, uma pressão até da sociedade, falar, olha, você quer seguir nesse caminho? Você vai ter que sair do Instagram, né? O Instagram tá flopando um monte de perfil, né? Um monte de perfil que está tomando um posicionamento. Então, você vai continuar falando sobre isso, você vai sair do Instagram, o Instagram está ligando para essas pessoas. Se você continuar falando nesse seu posicionamento, você vai ter sua conta bloqueada, conta de 1 milhão. Né? Você vai ter que sair. Então, assim, ao mesmo tempo que existe, né, essa pressão toda, vai ter uma oposição, né? E é muito fácil você, eu vou perder meu status, eu vou perder meu certificado, meu diploma, eu vou perder minha conta de Instagram, não vou, cara, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, vou me unir, então, àqueles que estão querendo lá, que vão me punir, né, então, são poucas as pessoas que vão ter a coragem, né, de assumir isso e falar, não, eu quero continuar nesse caminho e eu sei que se eu continuar eu vou trazer muita gente comigo. Mas esse momento que a gente está agora, que é bem está muito latente porque a gente está no ápice, né, 2022 é o ápice dessa transição da quinta dimensão, então a pressão também está muito maior. Né, e a gente está vendo isso até com coisas naturais, né, com efeitos de água, né, a água tem muito a ver com emoção, né, tudo isso é muito do ano 6, da emoção, né? A maioria dos desastres é com água, né? E eu já ouvi dizer que vão ter outros aí, tudo com água, porque água é a simbologia da emoção. A natureza está manifestando, né? Está manifestando essa polaridade muito grande, né? Desse momento de indignação de uma parte por um lado e versus a indignação das outras pessoas, né? É realmente uma divisão, né, que não deveria existir, mas eu acho que é natural existir nesse começo. Eu tenho aí é totalmente sensação, intuição minha, muito claro que está se tornando uma bolha, como se fosse uma panela de pressão. É insustentável viver dessa forma, dessa polaridade absurda, né, de cancelamento, cancelar pessoas, né? Isso é um termo moderno, né? Sim. Ninguém cancelava ninguém na minha época, né? Há 5 anos atrás nem existia esse termo, né? Vou cancelar você da minha vida, né? As coisas estão muito radicais demais, né? Então eu acredito que isso vai se tornar insustentável, né? A própria coisa de racismo tomou uma proporção absurda, né? Acho que nos Estados Unidos tem até mais que o Brasil, mas a gente tem que tomar um cuidado gigantesco aqui, né? Eu fui pedir uma cerveja preta, o meu sogro foi pedir, e aí ele, em vez de falar black, ele não pode falar black, tem que falar dark. Não fala a palavra, não pede uma cerveja dark, não, pelo amor de Deus, né? Tipo, o medo de aparecer alguém te levar para... Não, calma, né? Um cuidado todo, porque existe uma pressão muito grande que se você fala mal de alguém, se você... E não, às vezes você não sabe nem a palavra que usar, coitado, ele é brasileiro, né? Não sabia nem como é que se chamava a cerveja preta aqui. Nem sei se pode usar esse termo no Brasil, cerveja preta, acho que é cerveja escura, né? Não pode mais usar também. O pessoal fala, usa a marca, a Mouse Beer, né? O pessoal fala marca. É uma marca. Então, algumas palavras viraram assim, proibidas de serem ditas, né? O Black Friday, inclusive, é um que parece que vai mudar o nome, né? Não pode se usar mais a palavra black. Então tem uma coisa de uma dualidade tão forte, né? De que até às vezes eu acho que a gente está virando uma minoria, né? Eu tenho essa impressão, mas não é que a gente é uma minoria, é que as pessoas que estão caminhando nesse caminho de não quererem uma dualidade, né, de não querer essa divisão,
eles são mais quietos, né? Eu não Sim. preciso ficar lutando, não preciso ficar gritando a quatro ventos aí né, do que eu penso, né? Existe uma tranquilidade maior, uma serenidade maior de que eu estou no caminho certo. Eu não preciso ficar aí brigando com os outros. Ao ponto que as pessoas que estão ainda na terceira dimensão têm o oposto de uma quietude. Né? Eles têm um desespero, né? De querer falar, de querer lutar. Então parece que eles são maioria, mas é porque eles estão com uma voz mais alta do que as outras pessoas, porque eles precisam gritar, porque eles estão nesse modelo, né? E a quinta dimensão é o caminho do amor, né? É o caminho de você conseguir silenciar seu ego, né? E aí falando um pouquinho, né? Como é que eu chego nessa quinta dimensão, né? Qual é a minha lição de casa, né? Para eu poder atingir isso? É muito do que a gente fala, né, em consultas, em atendimentos, é o nosso princípio aqui como terapeutas, é fazer as pessoas, primeiro, se livrarem daquilo que não te serve mais, né? Identificar se você está cumprindo aquilo que você veio para fazer nessa vida, né? Conseguir identificar, cara, eu não estou conseguindo ter sucesso, eu tive um trauma de passado e é por causa disso, eu tive um problema com a minha mãe no meu passado, eu tenho muita crença limitante, é por isso que eu não ando. Então, o chegar à quinta dimensão é justamente você conseguir limpar tudo que possa estar te prendendo a uma terceira dimensão, que são traumas, essa dualidade, medo. Enquanto você tiver sensações de medo, né? Por isso que a gente está tendo eventos onde o medo está sendo, né, muito cutucado. É justamente porque, cara, eu tenho medo, eu tenho muito medo, né? Por que eu tô com muito medo, né? Você parar para pensar que você tinha muito medo, né? Sim. E antigamente você vivia com aquele medo sem perceber. Né, com aquelas agressividades sem perceber. Agora não, tá tudo muito, não. Você vai ter que parar e olhar o seu medo, porque Sim. tem que limpar, tem que se livrar do que está de passado, ou você não vai conseguir chegar nessa quinta dimensão que eu falei no começo, né? A gente só chega através da nossa consciência, né? Não é com a sua matéria, não é com o seu corpo, né? Não é um local, mas é um nível de consciência. Através, por exemplo, de meditação, por exemplo, a gente consegue ter acesso. Meditação, a gente faz o cura vibracional pela serenidade, né? Quando você entra em contato com essas energias, aquilo é quinta dimensão, né? A gente faz o cura vibracional, Sim. o local que a gente vai é a quinta dimensão. Então, para quem é profissional, né, sabe exatamente que sensação é essa, né? Ela é não dual. E quando você atinge, né? Como eu falei, tem formas também de você ter o contato, né? Não estar completamente na quinta dimensão, mas conseguir sentir um pouquinho o que ela é através de uma meditação. Quando você consegue entrar num estado de serenidade e começa a pensar no seu presente mesmo, né? Apagar um pouco o seu passado, apaga seu futuro e te coloca completamente no presente, tira o seu corpo, tira tudo, o lugar que você está, o momento que você está, e você começa a sentir a sensação de bem-estar. Isso é quinta dimensão, né? Você conseguiu ter acesso a essa frequência, né? Você conseguiu, e a quinta dimensão, quando você consegue esse estado de consciência, que talvez alguns já estejam com esse estado, ou conseguem só quando estão fazendo uma meditação, quando você está nesse estágio de consciência, o seu poder de manifestar as coisas é muito grande. Porque quando você silencia seu ego, quando você consegue se manter no presente, você consegue, como você está completamente no presente, o que você pensar, ele acontece, porque você está completamente com a sua força e o seu foco de energia agora, sem deixar nada interferir. Nem o medo do futuro, nem o trauma do passado. Você está completamente focado. Então, o poder de manifestação de uma quinta dimensão é absurdo. E isso é uma coisa que a gente já está vendo também. As coisas estão mais aceleradas, né? Eu acabei de falar com a Dilmari na semana passada, a gente estava falando sobre doenças, né? E lembra que a gente tem aquela regrinha, né? A pessoa tem uma doença, a gente volta 4, 5 anos, né? Do primeiro sintoma que essa pessoa teve e pergunta para ela lá o que foi que aconteceu naquele momento, o que estava acontecendo na sua vida, houve alguma escolha ali. E aí o que a Dilmari me falou, hoje em dia não era 4, 5 anos atrás, há uns 10 anos. Hoje a coisa acelerou, de uns 2 anos para cá, a gente tem que perguntar o que aconteceu há 2, 3 anos atrás. A manifestação física também das doenças e de tudo está muito acelerada. Isso é efeito da quinta dimensão, né? Tá tudo mais sutil, né? Se você for pensar no mundo espiritual, né? Que aí já é, né, 12ª dimensão, a manifestação é instantânea, né? Você pensou que você está num campo florido, você está automaticamente no campo florido.
né? Pensou coisa ruim, você está confiado com lama até o pescoço, né? Por isso que eu falo para as pessoas assim, não acho que eu vou acabar com a minha vida, né? As pessoas querem acabar com tá muito difícil, vou acabar com a minha vida. Eu falei, vou te contar uma coisa, é melhor você ficar aqui, porque aqui você pensou ruim, você está aqui bonito, né? No seu ambiente bonito, Se com o você sol não lá agir fora. nada, né? Já tá bonitinho aí, tá boneco. Agora, se você tá lá, se você resolver tirar sua vida e for para o mundo espiritual, aquilo que você pensa, na hora você tá com lama até o pescoço. Então, pensa bem se você vai tirar sua vida ou não. Porque aqui a gente está muito mais lento o poder da manifestação, apesar de estar acelerado, do que em dimensões cada vez maiores, né? Que é a dimensão espiritual. Então, eu entendo muito que isso é um entendimento totalmente meu, tá? Por que está existindo essa polaridade tão grande? É pela pressão oposta. Né? E a impressão é que, assim, várias religiões, culturas diferentes falam desse momento, né? Falam sobre esse momento. Sim. Toda a sociedade tem, né, o nascimento, o desenvolvimento, o ápice e a queda para que outra sociedade nasça. Foi com o Império Romano, foi com o Império Mongol, foi com tudo, todos tiveram esse movimento, né? E duas religiões em si no Brasil, religiões assim, né? Mas duas filosofias, vamos dizer assim, né? Que falam também bastante dessa quinta dimensão e dessa transição, é o kardecismo, através das psicografias do Divaldo Franco, do Chico Xavier e tal, e a própria Bíblia também, com Apocalipse também, né? E o claro evangélico fala muito da volta de Jesus, né? Da volta de Jesus, exato. Então, é preparado esse momento há um tempão já, né? O que a gente talvez tenha visto é que a dissolução da terceira dimensão, para quem vai ser dissolvido junto com ela, está incomodando muito essa galera que vai acabar saindo. E aí isso movimenta eles a puxar a gente junto. Sabe quando você entra na piscina gelada e fala, vem que tá quentinho? É mais ou menos. A impressão que eu tenho é que a galera tá assim. Você pode reparar, quem tá ouvindo a gente aqui agora, você não encontra mais ninguém que vai ser mais ou menos. Ninguém que vai falar assim, olha, vai dar um conselho bom e um ruim na mesma frase. Né? As pessoas elas podem até ser gente boa, ter vários padrõezinhos assim de ser amigável, engraçada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas em caráter em si, você não consegue mais ver aquela pessoa neutra, né? Você vai ver ela sempre ou de um lado ou do outro, independente do lugar que você for. E eu vejo que é mais ou menos isso. A visão que eu mais gosto sobre esse momento e que transcende um pouco o conhecimento empírico que a gente está passando aqui é a maneira com que o Espiritismo está trazendo essa transição, né, de planeta. Tem um livro muito bacana que eu até recomendo para alguns clientes que têm filhos muito acima da média, sabe? Crianças, sabe, super dotadas assim, crianças muito sensíveis. Eu tenho um livro que eu indico muito que é o Transição Planetária, chama assim, o livro chama Transição Planetária, acho que do Divaldo Franco, e fala bastante sobre a vinda de novos espíritos com mais luz, né? Tanto que a gente hoje fica até espantado com uma criança com um adolescente que quer fazer dancinha no TikTok, e qual que é o problema dele fazer dancinha? A gente fica escandalizado, fala, nossa, se estiver na rua e um urso sair para cima de você, você vai dançar? Fala, mas ninguém não tem ataque de urso mais, né? Ninguém é mais queimado na fogueira, não tem porquê, deixa a criança dançar, pô. A realidade dela é essa, né? A gente tá, assim, escandalizado com essas crianças que têm com essas adolescentes, crianças e tal, que têm nascido com uma despreocupação com o que é obscuro, né, com o que é difícil de viver nessa vida. E faz total sentido elas nascerem assim, porque elas vão participar de um mundo que essa maldade em si vai estar dissolvida, né? Elas não têm que vir com 68 mil antivírus contra agressão, contra, sabe, rechaçamento e etc. Eles vêm assim mais de boa, vêm mais para construir, para se divertir, para viver um mundo mais cor-de-rosa mesmo, um mundo mais arco-íris. E tá tudo certo. A gente que ainda nasceu na terceira... Tanto que eles são blindados, né? As crianças que nasceram depois de dezembro de 2008, eles não têm ataque espiritual.
né? São crianças que vieram já blindadas justamente para que eles consigam, né, fazer o trabalho deles, não tenha tanta interferência, fazer o trabalho deles de levar as pessoas para o caminho da verdade, né? Esse caminho da neutralidade, que é justamente isso que a quinta dimensão né? Ela é neutra. E é um exercício diário isso, né? Eu, pelo menos, tenho esse exercício diário de me policiar e ver se eu não estou partindo para um lado para o outro, né? Mas ao mesmo tempo você fica assim, mas cara, eu acho que eu preciso ter pelo menos uma opinião, né? Você fica entre o ser neutra, não significa você concordar com todo mundo também, né? Tem um pouco desse conceito do que é a neutralidade, né? A neutralidade é você não julgar, você entender por que a pessoa está naquele lado, que talvez você não queira estar, mas você ter a empatia e o entendimento de que cada um tem seu tempo, né? Ele tem um tempo de evolução, um momento, todos vão chegar, isso é fato. Todo mundo vai chegar na quinta dimensão, uns mais cedo, outros mais tarde, mas cada um no seu tempo vai chegar. Então, saber que vai existir um momento dele, né? E essa interferência também de uma forma muito ríspida, né? Eu tenho um pouco de reticência dessa coisa. Não, você precisa ir comigo, essa coisa de catequizar as pessoas, eu acho que não funciona mais, né? E não funciona e não tem nada a ver com uma quinta dimensão isso, né? Quando você percebe pessoas falando, né, às vezes em rede social, não, porque você precisa estar comigo, porque esse é o único caminho de você se encontrar. Não existe um único caminho, você não tem, tem vários caminhos que vão te levar à quinta dimensão, que chegam a Deus, né? A gente está cansado de falar sobre isso. E aí, quando eu vejo ou você está aqui comigo, né? Ou você vem comigo, eu sou seu único caminho, não é, né? O caminho, o único caminho mesmo é o caminho do amor. Exato. Agora, se você vai fazer alguma coisa que está relacionada a amor, você vai chegar. Você vai chegar no lugar que outra pessoa também fez pelo outro caminho, que também falava sobre amor, né? Então, o catequizar eu acho que não funciona mais, né? Isso faz a polaridade ser mais extrema. Porque a hora que a pessoa entra falando dessa forma, você fala, pera, não, como assim? Eu já vi o outro fulano que faz uma coisa completamente diferente da sua e ele tá pleno ali, com sucesso e tal. E aí você cria rejeição, né? Você gera uma rejeição muito grande. E, na verdade, toda pessoa que se posiciona como o único caminho, exceto Jesus, né? Se a gente ele é um dos grandes caminhos, mas no mundo inteiro, se você ele vai... é o caminho do amor, né, Mal? Na verdade, Oriente, essa coisa do Jesus está voltando é o amor, né? É o amor voltando, né? Sim. Essa é a simbologia, né? Exato. E todos que se posicionam como o único caminho, principalmente hoje nas redes sociais, né? A gente tem aí uma leva de coaches messiânicos, né? E aí eu vou até citar nome, porque não tem problema nenhum. O Pablo Marçal mesmo é um cara que se posiciona muito como como um messias, tipo, do digital, da performance, do humano, que domina tudo. Cara, é uma red flag gigante pra gente, um negócio desse, né? A gente, o caminho, na verdade, todo mundo que tenta te trazer para uma proposta positiva, ativando o seu medo, sua ganância, ou te gerando culpa, cara, desculpa, não faz parte da próxima dimensão. Se todo mundo que vem fala assim, ó, ou você tá aqui ou lá fora cai na sua cabeça uma pedra. Meu, corre disso aí, cara. Corre disso aí, né? Porque tá desalinhado com realmente o que é a quinta dimensão. Né? Se a proposta da pessoa é feita com amor, né, é te conduzir, né? Por exemplo, eu tenho um super cuidado de falar do cura vibracional pela serenidade, né? Apesar de saber a grandiosidade que é, né, o potencial que tem, justamente porque a pessoa precisa ser atraída para isso, e não eu ficar olhando, você tem que fazer, cara, vai salvar a sua vida. Não, as pessoas têm que vir porque elas se atraíram, porque elas se identificaram, porque elas estão no momento certo. Então, é ter essa tolerância, né, de entender que as pessoas vão se identificar. Se você está no caminho da verdade, as pessoas vão se identificar. E se não, só por ver o seu caminho, né? Eu sei que tem muita gente que reclama para mim, Dani, eu estou super no meu caminho, né? Nossa, minha busca é incessante, eu sinto tudo isso, esse senso de urgência, mas o meu parceiro não está, né? E o que eu faço? Né? Não dá para a gente começou a se dissipar completamente, né? Eu tô lá, nossa, muito evoluída, né? Se eu posso falar essa palavra, e a pessoa tá ali, continuando ali no seu mundo 3D, né? Querendo competição, né? Não querendo nem ouvir os meus assuntos, quer dizer, começa a desconectar. O que eu falo
fato que, a partir do momento que você começa a entrar nesse caminho e você começa a prosperar, aí o prosperar não é só dinheiro, né? A pessoa começa a perceber que você está mais feliz, que você está melhor de saúde, que você está ganhando mais dinheiro, que você... Pera, alguma coisa que ela está fazendo está dando certo. Sim. É esse vácuo que a gente tem que criar, né? Das pessoas olharem, né? Eu falo muito isso por que a gente consegue vender, né, curso. Porque as pessoas primeiro compram a pessoa, depois o curso dela. Né? Venda primeiro, a pessoa tem que entender que aquilo que você fala, aquilo que tem na sua vida, aquilo funciona. É assim que elas vão, é assim que a gente consegue levar mais pessoas, pelo seu exemplo, né? Aí vem a parte individualista do processo. Cuida você de você, né? Preocupe-se em você chegar nesse ponto. Os outros vão ser consequência, né? A gente cria esse campo em volta da gente, das pessoas observarem. Eu vejo isso muito no meu meio aqui, né? Nem as pessoas não falam, mas aí quando eu vou ver, ela começou a fazer um negócio, ela começou a ler sobre isso, né? Eu nem falo para a pessoa não ficar com vergonha. Mas, ela começou a se interessar, ela começou a seguir o fulano, né? Você percebe que a pessoa, pô, alguma coisa que ela faz, ou que ela fala, tem sentido, eu vou começar a ir. Agora, se você vai no catequizar, né? Olha, começa a fazer isso, né? Olha, faz esse curso, faz esse negócio, para de fazer esse negócio que está fazendo, esquece. Aí você blindou a pessoa, né, num outro sentido, né, dela se armar e falar, pera, isso eu sempre acreditei nisso, né? Minha mãe sempre dizia que como é que ela vai falar que é tudo mentira? Eu ativo o meu ego, né, e o meu processo de defesa, aí você perdeu a pessoa. E a verdade é que a luz não precisa de convencimento, né? Ela por si se basta. As pessoas se interessam por ela e caminham até ela, né? Eu vejo muito. Tudo bem, todo o espectro da espiritualidade, né? Pensando na espiritualidade como uma organização, tem que ter a categoria de base ali que vai ter que convencer, vai ter que, sabe, ir na Cracolândia, vai ter que subir morro, vai ter que, sabe, ir em aldeia que são selvagens, etc., para trazer. Tem essa base que precisa disso, mas no nível que a maioria da sociedade está, né, onde a gente, falando mais da nossa bolha, onde a gente já tem acesso, já sabe, já não precisa mais ser convencido, e pessoas ainda assim tentam usar de armas de persuasão, formas de convencimento, palavras de efeito, sabe? Todo aquele discurso que a gente viu crescer muito forte com o marketing digital, né? Que aqueles discursos fortes, viscerais, sabe? Aquele peso na comunicação. Na verdade, como a gente conversou, né? A luz por si só basta, o conhecimento tá ali para que a gente acesse ele, né? Tem até aquele vídeo, Dani, que eu te mandei, que eu adoro, aquele vídeo do chinesinho com o diapasão, né? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira... A sorte é que eu também sou auditivo, então eu consigo trazer, acho que, com uma facilidade. Foi feita uma experiência por qualquer pessoa que tiver esse instrumento, tá? Você pode fazer, mas a gente viu um vídeo de um japonesinho fazendo. Ele pegou um diapasão. Para quem não sabe o que é um diapasão, ele é um instrumento que vibra numa frequência. É usado para afinar instrumento musical. Ele é como se fosse uma forca, assim, né? De um tamanho assim, mais ou menos de um palmo da mão. E quando você bate ele num lugar, ele vibra numa frequência. Então, ele pegou dois diapasões. Um que vibrava numa frequência e outro que vibrava em outra. Ele bateu um, tranquilo. Ele foi e pegou um outro diapasão da mesma frequência que aquele que ele estava tentando movimentar. Quando ele bateu, né, o diapasão da mesma frequência que é o que ele estava tentando movimentar, ele vibrou, ele ressonou, entendeu? Então, com a luz, com a alta energia, com a alta vibração, a mesma coisa, né? Aquilo que a gente ressoa é aquilo que está dentro da gente, entendeu? Então, a gente tentar pegar familiar, pai, mãe, marido, e tentar abrir a cabeça deles, enfiar um monte de verdade que a gente acredita e fechar, e, cara, não dá, não dá, entendeu? Você não atrai. Você não atrai. Esse é um bom exemplo, né? Se você está ressoando, a pessoa vai sentir, né? E aí, se ela tiver numa frequência completamente oposta à sua, ela vai se afastar. O que a gente vê muito, né, dos nossos profissionais falando, poxa, Dana, às vezes parece que eu estou sozinha no mundo, várias pessoas se afastaram, eu também não consigo conviver. É justamente pela diferença de frequência.
Mas aí você vai achando as pessoas que estão, né, que estão ressoando igual e vai se aproximando, porque você vai vibrar junto com ela na mesma frequência, né? A gente vai aos poucos achando a nossa tribo. Mas é bem isso, Mal, quando a gente começa a aumentar a nossa frequência, né? Que isso a gente só consegue fazer eliminando todas esses empecilhos, né? A gente aumenta a nossa frequência, a gente começa também a escutar mais coisas sobre aquela frequência, né? Igual o algoritmo do Instagram, né? Sim. Eu começo a pensar mais neutro, eu começo a vibrar mais positivo, eu também começo a atrair coisas na minha vida e amigos e situações naquela frequência. Né, igual aquilo, né? Parece até que é um mundo do Instagram mesmo, né? Eu começo a ver mais daquilo, começo a ler mais. E a mesma coisa do outro lado, né, Mal? As pessoas também, quando se posicionam muito na dualidade, elas só escutam aquilo que elas querem, né? Exato. E elas ficam com fome de escutar cada vez mais, reforçando aquele processo que ela tá. Né? Então, ela começa a querer ouvir mais. Não, mas você não escutou aquele outro cara? Aquele outro cara também falou que era assim. E aquela outra cientista também disse que era assim. Você começa a se calçar, né, de um monte de pessoas falando da mesma coisa. E aí que é o ruim, né? Quando você se fecha e começa a alimentar todas aquelas suas verdades, né, que você acha que é verdade, mas que está tentando te manter num ambiente seguro, né? Porque é medo, né, de não querer se abrir para o novo, né? Não querer melhorar, não querer mudar, né? Mudar dá medo, né? Se você pensar, a gente falou no treinamento, mudar dá medo. Você tem que eliminar uma parte da sua vida e querer ir para outra, né? Dá medo e dá resistência, né? Exato. Se você pensar que em 2022, uma das comunidades que mais está crescendo na internet é a de terraplanista, você coloca fé nisso, cara? Sério? Gente que acredita que a Terra é plana. E eles têm argumentos embasadíssimos. Claro que todos paradoxais, né? Nenhum faz sentido, mas é uma comunidade que está crescendo cada vez mais nos últimos anos. Galera que jura, que acredita piamente. E não tô falando de molecada, não, de 15 anos, tô falando de velho, 40, 60, 80 anos, galera que é terraplanista. E a gente tá em 2022. O que tem de foto, né, de fora da Terra para mostrar que tudo é redondo, né, no universo, cara, é impressionante, cara, é um negócio de louco. E puxando dessa ressonância, quanto mais você tá vibrando dentro de uma determinada faixa, você vai encontrando cada vez mais pessoas para reforçar. Para reforçar. Entendeu? E aí você pode virar terraplanista, você pode virar armamentista, você pode virar, cara, o que você quiser, entendeu? O que você quiser. E a sorte é que a gente tem vivido, a minha impressão, né, é que a gente só sente mais as pressões adversárias. Mas tem uma galera grande que tá, né, dentro da próxima dimensão, que vai para a quinta dimensão. Não é a minoria da minoria da minoria. É que como a Dani bem observou, essa galera tá com a boquinha fechada. Entendeu? Quantas vezes a gente, Dani, quantas vezes eu, você e quem tá ouvindo agora não ouviu uma barbaridade e decidiu ficar quieto só para preservar o estado de espírito? Entendeu? Eu faço isso todos os dias. Não, e mais ainda se eu estou em algum evento social com outras pessoas que, né, não tem nada a ver com o meu trabalho, nada disso, eu viro uma samambaia perfeita. Não tem a menor necessidade, né? Muitas vezes eu até me questiono, falei, putz, eu estava ali num almoço, cara, eu tinha tanta coisa para agregar ali, né? Tinha tanta coisa que eu poderia falar, mas não é nem preguiça, Mal, eu não tenho a menor necessidade. A menor. Sim. Ao mesmo tempo, as pessoas aí começam a conviver mais com você, começam a perceber que, puxa, ela deve fazer alguma coisa ali, porque tem alguma coisa diferente, né? Não tô querendo me gabar, tem alguma coisa diferente nela, alguma coisa, como é que ela atrai tanta gente? Como é que ela, e aí sim a pessoa vem para você, né? Querer entender melhor. Aí sim, porque aí ela tá querendo, ela tá aberta, ela tá pedindo, né? Muito melhor do que eu ficar ali querendo impor a minha verdade ou minha mentira, sei lá. Eu não tenho a menor necessidade disso, a menor, né? Talvez eu precisasse ser menos assim, menos samambaia muitas vezes. Né? Porque não, você precisa atingir mais gente, muita gente fala isso para mim, né? Você precisa aumentar, você precisa pôr sua boca. Eu não tenho a menor necessidade realmente de fazer isso, porque eu acho que se você está nesse caminho, você cria esse vácuo mesmo de puxar as pessoas, né, pro seu caminho. E quem eu quero que esteja, né, no meu caminho é quem vibra na mesma frequência.
Né? Para que eu vou querer atrair alguém que vai vir como opositor, né? Vai vir para provar que eu estou errada? Não quero essa pessoa, deixa ela ir no outro caminho dela, né? Na verdade, que ela acha que é que está tudo bem, de repente a gente vai chegar no mesmo caminho, né? Eu não quero atrair, né? Que também tem essa coisa da rede social, né? De aumentar seguidor, de aumentar não sei o que a todo Através custo. da polêmica, né? Não precisa. Por que você quer tanta gente do seu lado se a maioria vai pensar diferente de você, não vai comprar o seu produto, né? Se você quer uma rede social que dê lucro, né? Que você venda alguma coisa, não queira fazer isso, né? Às vezes é melhor uma rede social com 1.000 pessoas que compram, 500 te compram, do que uma de 100 mil que nem 1.000 vão te comprar, né? Nada, o percentual é muito pequeno, né? Só para polemizar o negócio, para ficar grande. Então, as pessoas que têm, acho que isso muito, né? Que é uma crescente, né? Eu tenho que ter muito like, eu tenho que ter muito seguidor, um bom engajamento. Isso é ego, né? É um ego, isso é terceira dimensão. Tudo que a gente fala de ego, de competitividade, de dualidade, isso tudo é terceira dimensão. Então, quando a gente vai apagando isso, né? E é um exercício, né, constante isso, né? Pera, isso aqui é meu ego, né? Eu me pego muito isso, né? Pera, não tô querendo falar sobre isso porque eu tô com medo de me expor, pera, isso é meu ego falando, né? Então, apagar um pouquinho isso e limpando, você consegue se expor de uma maneira que as pessoas sentem essa verdade, né? As pessoas acabam sentindo quando você abafa aí o seu ego, né? E esse é o caminho mesmo da quinta dimensão, é tentar ir o máximo no que você acha certo sem ir para esse julgamento muito forte, que infelizmente está muito, muito exacerbado hoje em dia. Tentar não julgar, né? Passar o dia todo ali prestando atenção. A forma melhor da gente identificar se está ou não na quinta dimensão é saber se você para durante o dia para pensar nisso. Se você durante o seu dia para alguns momentos e fala, nossa, agora foi meu ego, ixi, estou julgando pra caramba, nossa, agora eu fui bem dual. Se você está nesse processo, durante o seu dia, você estar prestando atenção nisso, é porque você já está no processo, que você já está caminhando. Porque a maioria das pessoas nem sabe o que é um julgamento, o que não é, nem entende se julga ou não julga, não sabe se pensa negativo ou não pensa, porque não presta atenção. Então, estar desperto à sua consciência, não estar prestando atenção e identificando, já é parte do caminho. Você já está ali buscando, encaminhado ali, já está surfando a onda. Né? Quem não está surfando é que quando você fala de pensamento negativo, vem para você falar, não vem falar essas coisas de pensamento negativo, né? Eu penso aquilo que eu bem entender, nem sabe se pensa positivo ou não. Aliás, o que ela acha que é positivo é negativo, e ela não sabe nem que é negativo. É muito fora de um despertar, é uma dormência muito grande. Eu já conversei com pessoas assim, né? Por pura curiosidade, tá? Não para catequizar, mas entender o que a pessoa achava sobre. Fazer uma que ela entende pergunta sobre a polêmica, vida. né? Para estudo. Você acha que Laboratório. existe propósito? Você acha que. Propósito do quê? Sei lá, cara, eu acho que eu tô aqui para pagar minhas contas e acabou. É legal, é engraçado até você ver essas mentalidades. E não são pessoas ruins de jeito nenhum, são pessoas boas, né? Agradáveis de se conviver, mas que vivem num nível que tá ok para elas ali, né? E a gente via isso muito mais antigamente. Agora, esse nível que eu tô falando, que eu via, tô falando isso de 10 anos atrás, tal, eu via muita gente assim. Cara, que doideira é essa? Tá falando isso nem existe, mas como assim, né? E não é no sentido do cético, não, de querer não, isso não existe, você tá falando doideira. Não, cara, nunca parei para pensar nisso, Dani. É mesmo? Você acha que existe? Todo mundo tem alguma coisa para fazer aqui na vida, né? No sentido de, cara, nunca parei para pensar. Isso que a gente via 10 anos atrás, hoje são pessoas que já estão se incomodando com isso. Sim. Você já percebe o incômodo. Aí que você vê, né? Eu estava falando com você antes sobre isso, Mal. As lives que estão falando sobre espiritualidade enchendo muito, né? Quando você vai fazer um post falando sobre quinta dimensão, né? Se você for no meu Instagram, as coisas que eu mais tenho views é quando eu vou falar sobre quinta dimensão, porque tem alguma coisa dentro das pessoas sedenta por isso, né? Que fala, pera, eu tenho pessoas que me seguem que são estão começando a mudar, super evangélicos, né? Super evangélicos no sentido de, cara, eu não posso ler qualquer livro que não seja a Bíblia, nesse sentido. Sim. E agora começaram a falar, pera, acho que o que ela está falando que não está na Bíblia, na verdade está, mas eu nunca vi, pode ser que isso ajude também, né? Começando a se abrir, né? Propósito, puxa, será que eu tenho um? As pessoas estão parando para pensar. Isso é o efeito da onda. Uma coisa interessante, Dani, assim, final de dezembro, teve um lançamento de um filme muito, muito esperado, assim, principalmente por quem lá nos anos 2000 tinha lá os seus 15, 20, 25 anos,
que foi o Matrix 4, né? O Matrix 4 saiu no final de dezembro e foi um desastre de bilheteria. Teve um erro estratégico que eles lançaram no HBO Max junto, né? Então a galera, né, não saiu de casa para assistir. E o outro é que o Matrix 4 em si, ele traz, na minha visão, né? E eu acho que é bem só minha, porque com todo mundo que eu converso, ninguém gostou do filme. Eu não assisti, acredita? E olha que eu sou super fã de Matrix, pra você ver como Olha, foi eu convido. mal comunicado. Eu sabia que tinha sido lançado e acabei não vendo. E agora todo mundo que ouvir isso tem que assistir, mas com essa ótica, né? A primeira trilogia do Matrix, ela foi desenhada sobre um despertar, né? Então, o cara, ele tava ali no mais um, né? A Matrix era sobre controle e sobre máquinas versus humanos. Passou a trilogia e tal, e eu vou tentar não dar spoiler aqui para não prejudicar quem não assistiu ainda e quer assistir. Mas aí, agora, depois de 20 anos, eles vêm com uma proposta de uma Matrix atualizada, de uma nova Matrix que foi desenhada. E, cara, a nova Matrix, ela é mais ou menos o sistema que a gente tem hoje de vida, que é um cargo bom, né? E é exatamente o que você falou. Todas as vezes que eu tento sair disso, tem um amigo controlador ali que vai me puxar de volta, tem o meu chefe, o meu CEO, o meu diretor ali para me trazer de volta para o centro, né? E aí tem, no Matrix 4 em si, tem de volta o Neo e a Trinity, isso já é sabido por todo mundo que vê o trailer. E eles, e toda a onda dessa Matrix nova é conseguir manter tanto o Neo quanto a Trinity na vida que a gente vive hoje. Então não é tipo assim, nossa, olha que horrível que a sua... Não, eles deram uma vida boa para eles. Tipo, a Trinity deu família, deu o hobby dela, saca? Deu tudo que é legal, que ela curte, né? Deu 2 filhos, ela trabalha com moto, é muito louco. E o Neo, ele é o número 1 de desenvolvimento de game, né? Que é duas coisas também, né? Tech, né? Empresa tech e game também. E, cara, é impressionante a quantidade É um filme muito à frente do nosso tempo. A galera da Terceira Dimensão não sacou esse filme em nada, mas eu convido todo mundo a assistir com a ótica sobre qual daquela Matrix que foi desenhada para manter tanto o Neo e a Trinity dentro daquele sisteminha ali, gerando energia para as máquinas, o quanto daquilo afeta a nossa vida. E aí, basicamente, lá, isso aí eu vou falar sem estragar quem vai assistir, é um trabalho que você ganha mais ou menos, com um reconhecimento onde você tem ele mais ou menos, né? Não é o melhor reconhecimento do planeta, meu Deus, a vida mais feliz, mas você tem o seu status. É o suficiente para você não querer perder aquilo, saca? Tanto os dois, tanto a Trinity quanto o Neo, eles têm o suficiente para não querer abrir mão. E ali eu vi muito de mim uma época, né? Alguns anos atrás, poucos anos atrás, 2 anos atrás, não, 2 anos atrás, para ser mais específico, até a pandemia. E aí eu vejo um monte de gente, tipo assim, tem lá, o PJ que ganha 6 conto, sabe? A mulher que tem que, tipo, ficar cuidando dos filhos, porque ela tem até um hobby e tal, só que o extraordinário, né? O bom é inimigo do ótimo, saca? E toda a verdade por trás daquilo, aí você assiste para ver. Mas o que é interessante nessa história, e o olhar que tem que ser levado, é quais são as ferramentas modernas de me manter dentro da terceira dimensão, saca? O que eu tenho medo de perder? Tem uma frase maravilhosa da internet que é: quem lacra não lucra, né? Então, tipo, qual que é o meu medo de me posicionar? E não é lacrar, não tô falando que eu tenho que atacar todos e, meu Deus do céu, mas qual que são as ferramentas que eu tenho sido submetida para me manter dentro da minha bolha gratiluz, Normal. sabe? Do meu formal, onde eu não posso falar do meu trabalho como numerólogo, onde eu não posso falar, sabe? Minha família não entende como que eu ganho dinheiro. Eu falo que né? Eles só sabem que eu não vou pedir comida para eles. Mas como eu ganho, eles não fazem ideia. Eles olham e falam assim: e aí, filhão, e lá? Como tá lá? Tá bem.
sabe? Pessoas que você trabalha com essa... Como que tá lá o pessoal? Fala, o pessoal tá bem, pai, obrigado. Saca? Então é uma disparidade assim muito grande e, cara, é um movimento muito forte da gente poder encarar, saca, essa nova dimensão que está chegando, pessoas cada vez menos necessárias, né? Hoje os algoritmos fazem muita coisa, né? Tem algoritmo para advogado, tem algoritmo para médico, né? Se você baixar o aplicativo da saúde aqui de São Paulo, você responde lá um questionário para saber, eles dão, tipo, toma aspirina, saca? Em algum momento ali tem uma chave que te manda para algum lugar. Se não é possível resolver com algoritmo, um médico te liga em casa. Mas é muito louco, cara. E nessa nova dimensão, tudo aquilo que a gente conhecia de mundo, que poxa, eu tenho que defender meu espaço, eu tenho que conquistar as minhas coisas, eu não posso deixar ninguém tomar o que é meu, saca? Todo esse monte de coisa, essa carreta que a gente carrega de terceira dimensão, não faz mais sentido, sabe? E como que a gente lida com isso? Como que eu deixo o meu filho crescer não esperando isso? Claro que a gente tem que dar um mínimo, né? Mas do tipo assim, eu tenho que arrancar o brilho do meu filho sobre a vida, sabe? Eu tenho que tirar dele a inocência de que o mundo pode ser bom, porque o mundo é ruim, saca? É uma coisa que a gente que tá vivendo isso, né? No meio dessa história toda, tem que ter um cuidado tremendo, e a gente que já está se movimentando dentro da nossa missão, dentro daquilo que a gente quer fazer, daquilo que é um trabalho que contribui com a humanidade, que a gente contribui com o enobrecimento da pessoa, sabe, elevação moral, propósito de vida, identidade, esse monte de coisa que a gente traz para as pessoas com o nosso trabalho. Como que eu não deixo me vencer pelo antigo mundo, né, pelo velho mundo, e como que eu posso estar preparado para entrar nesse novo mundo, né? Tem alguns livros que foram escritos mais na linha do espiritismo que falam que pessoas que já não fazem mais parte dessa quinta dimensão já estão até marcadas para não nascer mais, entendeu? Já estão, tipo, sendo tiradas, e eles falam que o movimento é como se tivesse lâmpadas de 5, 10 e 15 watts, e eles vão tirar as de 5 e colocar de 25, sabe? É um negócio meio que sobe um degrau na vibração, e a gente tem que subir a nossa vibração também, né? Por isso que a gente não consegue conversar com gente que não vibra igual a gente, que não pensa, não é nem sobre não pensar, mas que não está disposto para um debate elucidativo, e sim sobre eu estar certo contra aquilo que você pensa. Eu defender a ideia, né? Eu não quero exato. nem saber qual é o assunto, eu quero ganhar a discussão. Quero vencer. Quero vencer. Mas é um exercício difícil, né? Porque queira ou não, também a gente tem que estar, né, nas ferramentas, né? A gente tem que usar das ferramentas que são ferramentas que facilmente te levam para uma dualidade, né? As redes sociais são ferramentas que, se você não tiver o tempo inteiro, cara, eu tô aqui com esse propósito, né? Até essa minha amiga que eu comentei no começo, essa psicóloga, a gente conversou várias vezes já, se tem um lugar que eu nunca queria ter que estar, é o Instagram, né? Eu tive muita resistência para entrar, e isso faz um ano e meio atrás que eu tinha recém-entrada no Instagram, falei, eu também, se eu pudesse, eu não entrava, mas, ao mesmo tempo, se você tem um propósito, se você tem um objetivo e é isso que você quer, e é ali que estão as pessoas, é ali que você pode ter mais acesso às pessoas, esteja no Instagram de uma forma leve, né? Mas com esse foco do seu propósito. Estou aqui para passar minha mensagem, né? Para poder atrair pessoas que também se identificam com essa mensagem e tentar isolar esse outro lado da rede social, né? Aquela coisa eu preciso ter seguidor, eu preciso de engajamento, eu não tive. E começar a ser um processo de atacar sua autoestima, né? Que eu acho que é tão ruim, né? Porque você está exposto ali o tempo inteiro, e o dia inteiro você fica se cobrando tudo, né? Com quantos, nossa, eu não ganhei, eu perdi. 10 pessoas pararam de me seguir. Putz, será que eu falei alguma coisa errada? Acho que eu postei um café que estava azedo. Sabe, umas coisas assim, você começa a questionar tudo que você fez na vida, e gente, não é, né? Não tem nada a ver, as pessoas acabam parando de se seguir por outros motivos, a pessoa nem sabia, sei lá, foi automático, tirou. Então, se você não estiver muito desperto, onde é que eu tô? Eu tô aqui
com esse propósito, não se contaminar com toda essa onda, né? E eu acho que é uma coisa que vai só aumentar isso, tá? O metaverso está aí para mostrar que as coisas só vão piorar no sentido de tirar a pessoa do mundo real e jogar ela para um virtual onde tudo é lindo, né? Onde o gordo vai poder ser magro, onde o pobre vai poder ser rico, né? Mas virtual, a vida dele em si vai continuar a mesma. Quantas pessoas não vão preferir viver naquele mundo? Exato. Muitas. É muito mais cômodo eu me enfiar no mundo virtual, onde eu sou feliz, onde eu tenho um monte de seguidor, e não ter que olhar para a minha dor, né? Não ter que olhar para o meu cenário aqui, que é catastrófico. Vai ter uma tendência gigantesca das pessoas fazerem isso, se desconectarem do real. Né? Essa é a tendência que a gente está vivendo. E porque justamente é difícil você se livrar do seu, é difícil você mudar. Né? Existe uma resistência para a mudança do seu próprio ego, né? Ele vai sempre te jogar para um terreno seguro, que é o terreno conhecido. Qual é o nosso terreno conhecido? Terceira dimensão, é o que a gente conhece, a gente nasceu aqui. Quo, isso né? é nosso terreno. A quinta dimensão eu não sei o que é desconhecido. Eu nunca vivi lá. Então o meu cérebro ele vai tentar te voltar. Tem uma frase que eu ouvi de um cara uma vez, né? Assim, falou assim: eu não acredito em Deus, nem no céu, nem no inferno. Porque se existir também, eu vou querer ir para o inferno. Porque se eu for para o céu, não vou conhecer ninguém lá. Então as pessoas, tipo o cara era essa pessoa, né? Era o mega cético e tal. Mas eu fiquei curioso, falei assim, pô, o cara não conhece ninguém que poderia estar no céu, cara. Claro, né? Porque ele só se convive com pessoas que não iriam para o céu de jeito nenhum. É o tal das conexões, né? De você se conectar com quem pensa igual a você, né? Pela própria frequência. Mas eu acho que o despertar da consciência, né? O despertar da consciência que eu falo é prestar atenção o dia inteiro, né? No seu propósito, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou continuar fazendo isso, né? A vontade de desistir quando a gente está nesse caminho é normal. Por quê? Porque tem uma força gigantesca, né? Às vezes vem um vendaval e a sua onda, a sua prancha vira ao contrário. E você vai ter que subir de novo e continuar no mesmo lugar, né? Indo pela mesma direção. É normal, porque existe o lado da sombra que não quer que a Terra passe para a quinta dimensão. Fato, existe. Então, a gente que está nesse caminho, você vai sofrer esses ataques muitas vezes. Então, por isso que a nossa responsabilidade de estar o tempo inteiro com a vibração em alta é maior ainda, né? Para que você não seja atacado, já que você é o cara que vai conduzir as outras pessoas, né? Queira ou não, a gente está meio no holofote. Então, a sua responsabilidade de manter a sua frequência é muito maior do que as outras pessoas. Né? A gente é uma presa que está ali num foco, cara. Se eu pegar nossa, junto com esse aqui, vai mais uns 3, 4 mil juntos. Então é ela que eu vou pegar. Agora, se você está numa vibração alta, eles até desistem. Falam, eu vou nem perder minha energia, porque essa aqui eu não pego, não. Eu vou passar para um outro que é mais fácil de eu pegar, e através desse outro que é mais fácil de eu pegar, porque ele tem uma baixa frequência, eu tento atingir essa pessoa. Então, ficar o tempo inteiro atento a isso. Né? E não, esse é o meu propósito, é isso que eu vim fazer, vou manter o meu melhor. O meu marido depois vem junto, minha mãe, meu pai, eles vão vir pelo seu movimento, né? Acho que esse é o recado principal aqui que eu queria deixar, né? E a gente não faz ideia, né, Dani, da quantidade de pessoas que estão olhando para a gente e se inspirando, né? E vendo na gente, cara, eu não desisto por conta dessa pessoa aqui, sabe? Eu vejo ela e é esforçada, e faz, e sobe, e desce, me motiva. E você que está ouvindo isso, você tem essas pessoas, todo mundo tem, né? A gente não faz ideia quantas pessoas a gente ainda vai impactar, né? Para abrir mão daquilo que a gente faz com tanta excelência, que é transformar vidas, que é impactar vidas. Então, estamos só começando, né? Estamos no ápice aí, como a Dani falou, dessa transição, iminência de guerra aí na Rússia, Estados Unidos, o negócio não tá mole, mas... justamente pelo ápice de um lado vem o ápice do outro, né? O Exato. Ápice do amor vem na dualidade, pela própria dualidade vem o ápice do ódio. É mais um sinal que a gente está no ápice. Exato, e a gente... o que a gente tem que fazer é o que a gente já faz, que é seguir firme na nossa missão, no nosso propósito. Não tá fácil, a gente sabe que não tá fácil, né? Eu tava brincando com a Dani aqui, esse mês aqui o pessoal deu uma sumida, parece que foi pagar tudo as faturas do Réveillon, mas as coisas vão se encaminhar e a gente tá aqui para isso, né, galera? A gente sabe que a gente optou por essa vida, optou por essa jornada
e é uma escolha consciente, né? Ainda que a gente acha que a gente não escolheu, mas em outro estado de consciência a gente escolheu essa vida que a gente veio trilhar. Não é fácil, mas quando estamos todos juntos, né, dá uma quebrada. Saber que esse caminho vai te levar a uma vida mais leve, né, mais tranquila, com uma manifestação mais instantânea, com você conseguir sentir só amor, né? A gente que tem... hoje mesmo eu escutei um áudio de uma aluna que estava fazendo um processo de cura, e ela me contou que quando ela terminou esse processo de cura, ela começou a sentir ela queria saber o que era, uma sensação de poder mesmo dela. Cara, eu consigo tudo na vida. Ela começou a se emocionar, falou, nossa, eu acabei a limpeza, eu comecei a me sentir poderosa, comecei a achar que eu era capaz de realizar tudo na vida. Ela terminou a limpeza com essa sensação. Essa é a sensação de uma quinta dimensão. Quando você percebe que você tem poder para conseguir qualquer coisa, porque não tem nada mais que te impede. Você está tão livre de todas, foi porque a limpeza dela foi bem profunda, ela está tão livre de tantas coisas que estavam segurando, ela tirou tanta âncora lá para trás, que o barquinho dela de repente deu uma acelerada e falou, meu Deus, eu posso chegar em qualquer lugar agora. Então, essa sensação é a sensação de uma quinta dimensão, né? De eu ter esse empoderar a minha vida e falar, eu sou dono dela e aquilo que eu escolher manifestar, eu vou manifestar. Então, se você tiver esse foco, que lá é o lugar onde eu vou ter essa sensação de amor, dessa plenitude, esse amor incondicional o tempo inteiro, né? A compaixão pelo outro, pelo momento do outro, tenha isso em mente, que isso não faz você desistir. Né, o seu medo para, né? Você fala, não, lá é melhor, então deixa eu continuar aqui nesse meu caminho, porque o destino é muito melhor do que a gente está agora. Pois é, e mais uma vez, né? Somos todos voluntários aqui, não tem ninguém obrigado na cadeira. Amarrado na cadeira para fazer isso. E é gratificante, acho que é o poder da nossa comunidade, Dani, é totalmente esse, assim, sabe? Tem semanas que são cinzas, acho que tanto para mim quanto para você, e quando a gente vai numa mentoria, quando a gente faz um encontro lá de sala VIP e tal, cara, é um momento ali onde eu falo, cara, essa é minha turma, sabe? Por mais que eu tenha, sabe, desmoronado a semana, final de semana tenha sido uma bosta, chega segunda-feira lá, a gente tá junto, eu falo, putz, é para isso, sabe? Recarrega em 1 hora a sua energia que você estava a semana inteira sem, né? Exato. É para isso. Você fala, é isso que eu vim fazer na vida, né? Essa é o meu carregador aqui do meu celular, e é aqui que eu tenho que me manter, né? Fazer a gente se convencer disso e não desistir. Exato. E é isso, então. Acho que a gente conseguiu explanar bem, né? Eu até achei que a gente foi bem além do que eu estava imaginando que a gente ia. E agradecer todo mundo que ouviu até aqui. Se quiser deixar algum tipo de comentário, observação, falar que concorda, falar que não concorda, a gente também complementa, exato. E agradecer também, Dani, a oportunidade de estar aqui com você. E acho que é isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso, vocês poderem me escutar, né? E sempre fazendo os filtros, cada um, né? Sempre tenha o seu filtro sempre ligado, né? Isso serviu para mim legal, vou usar na minha vida, isso não serviu, joga fora, né? Tenham sempre esse filtro muito conectado à verdade de vocês, aquilo que serve na vida de vocês, aquilo que não servir, joga fora e continue, fica com as coisas boas. E obrigada, Mal, pela sua condução sempre perfeita. Imagina, eu que agradeço. E aguardem o próximo podcast. Olha, aqui já o negócio, esse ano aqui só tá podcastão, hein? Então o negócio tá bonito demais. Só tema legal. Mas é isso, galera. Obrigado por ter ouvido até aqui e vamos que vamos. Até a próxima. Obrigado, gente. Muitos Até a próxima. tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime.